Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês a continuação, né, da reflexão de ontem para a gente finalizar o pensamento aqui, a reflexão sobre essa questão da fome, tá? Pensando aí no discurso que o Lula fez lá quando ele ganhou o prêmio do Bill Gates, tem uns 2 ou 3 dias aí, e articulando isso com a estética da fome do Glauber Rocha e com a antropofagia do Oswald de Andrade, que hoje eu vou trazer para vocês aqui a reflexão também em cima da antropofagia para repensar essa questão e por que esse lance aí da fome acontece, enfim, tá o tempo todo voltando esse tema, né, nas discussões brasileiras, nas reflexões brasileiras, em muitas ocasiões, em muitos casos, até mesmo tomada ali como uma figura, enfim, que resumiria o Brasil e tal. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Então o tema é esse, né? Tá aqui o Lula, Bill Gates, a estética da fome e o fantasma do Bispo Sardinha. Também vou falar um pouquinho aí sobre como que o Bispo Sardinha tá volta e meia, né? Tá aí voltando como um fantasma bizarro aí da história brasileira, tá? Então antes eu deixo para vocês aqui a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito. Meu romance também está na editora, assim que sair eu mostro para vocês aqui, beleza? Então pessoal, é o seguinte, né? Vamos lá, vamos recapitular. A gente falou ontem, né? E quem quiser, por gentileza, aí assista o vídeo de ontem, porque vai ajudar a entender o vídeo de hoje, tá? Você vai ficar aí com a reflexão completa, tá? Então ontem a gente falou, né, sobre várias coisas, por exemplo, a questão, né, além do discurso do Lula, fizemos uma reflexão sobre o discurso do Lula e falamos sobre o texto do Glauber, né, o Estética da Fome, que é um texto de 1965, tá? E sobre o História e Utopia do Cioran, também aqui citei, né, o História e Utopia, um trecho aqui do Ismael Xavier refletindo o Glauber, tá? E outros livros mais ali que, enfim, né, não vem ao caso aqui mostrar porque já foram. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos finalizar a reflexão sobre a estética da fome do Glauber, acrescentar aqui uns 2 ou 3 elementos para depois passar para a questão do Oswald conectada com esse lance da fome aí, tá? Então voltando ainda ao texto do Glauber, né, ao Estética da Fome, ele diz, né, o cinema novo, já passou o tempo em que o cinema novo precisava explicar-se para existir, isso lá em 1965. O cinema novo necessita processar-se para que se explique à medida que nossa realidade seja mais discernível à luz de pensamentos que não estejam debilitados ou delirantes pela fome. O cinema novo não pode desenvolver-se efetivamente enquanto permanecer marginal ao processo econômico e cultural do continente latino-americano. Além do mais, porque o cinema novo é um fenômeno dos povos novos e não uma entidade privilegiada do Brasil. Agora ele faz aqui um comentário interessante, ele diz: onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura intelectual, aí haverá um germe vivo do cinema novo. E ele continua dizendo, onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. A definição é esta e por essa definição o cinema novo se marginaliza da indústria, porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. A integração econômica e cultural do cinema novo depende da liberdade da América Latina. Ele continua falando, né, e tudo mais. E no final ele diz que não é um filme, né, mas um conjunto de filmes em evolução que dará por fim ao público a consciência de sua própria miséria. Todo esse trajeto aqui, né, se a gente substitui, né, a palavra cinema pela palavra reflexão, né, e tudo mais, a gente vai entender que tudo isso aqui é um trabalho que tem que ser feito de reflexão e de aprofundamento para poder inclusive atualizar essa questão, né, para o que a gente vive hoje. Que a gente já tem uma dimensão inclusive muito melhor do que é a fome no Brasil, os caminhos para solucionar e os riscos, né, de que a fome volte. Tudo isso já está razoavelmente bem desenhado, né? Agora, dizer, né, que, enfim, né, o que ele diz aqui, né, que
a definição é essa porque essa definição, o cinema novo, que por essa definição o cinema novo se marginaliza da indústria porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira. Mais uma vez a gente tem que lembrar a questão da importância do viés utópico, né, do conteúdo utópico, das formas utópicas que tem que estar o tempo todo oscilando ali, comparecendo junto com a apresentação de, enfim, de fatos mais brutos, né, do presente e dos próprios problemas da sociedade. Isso é fato, a gente tem que mostrar os problemas, mas também tem que, enfim, construir ali narrativas e filmes e livros, etc. e tal, com pelo menos perspectivas de solução, né? Senão a gente fica naquela coisa enfadonha, como eu ponderei ontem, né, de que o importante é você ter consciência da sua miséria e pronto, né? E a maioria esmagadora das pessoas não vive bem assim, né? Ficar o tempo todo, enfim, sendo apresentada a sua miséria sem, né, uma perspectiva ou sem uma abertura de diálogo, né, que permita inclusive ali ponderar alternativas e tudo mais, né? Então, enfim, isso é importante de pensar também. E as duas últimas frases, né, desse manifesto aqui, que é o Estética da Fome, dizem o seguinte, olha só: não temos, por isso, maiores pontos de contato com o cinema mundial, a não ser com suas origens técnicas e artísticas. O cinema novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre, por isso mesmo, todas as fraquezas consequentes de sua existência. A gente precisa superar isso, né? Precisa superar isso, não exatamente, né, é óbvio, não exatamente para copiar o cinema dos Estados Unidos naquilo que ele tem de pior, né? Ou naquilo que ele tem de, enfim, né, de alienante, de simplista, às vezes até medíocre, mas naquilo que ele tem de interessante ali, né, que é a construção de narrativas líricas e artísticas e que chamam a atenção das pessoas também pelo viés da emoção, e agora articulando isso com o pensamento. Existem grandes cineastas que conseguem fazer isso, né, e talvez esteja aí a resposta para esse dilema aí, né. E, bom, e aí ele finaliza de que é um projeto que se realiza na política da fome e a gente também tem que superar isso, não só no que diz respeito ao cinema, né, mas no que diz respeito a tudo, né, tudo. E aí é que entra um ponto importante aqui, tá? Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Porque é importante frisar que a maior crítica que se pode fazer à estética da fome do Glauber não é exatamente a ele, Glauber, como cineasta, né? Porque ele não tinha tantos recursos mesmos e fez ali milagre, né? Com o que ele tinha na mão ele fez milagre ali, fez um grande cinema e tudo mais. Agora, a maior crítica que a gente tem que fazer é o princípio do cinema bruto, entendido como enfim, né, como uma necessidade de apresentar uma realidade bruta para as pessoas, uma tragédia, uma lógica ali de miséria, que seria a única coisa que a gente tem para apresentar, né? E aí mora a atualidade da crítica a todas as formas de estética da fome que a gente encontra hoje, tá? Querem exemplos? Então vamos lá, vamos apresentar alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu passar aqui, isso aqui pula para lá. Formas de estética da fome hoje, tá? Vamos lá. A estética da fome do Glauber hoje comparece, por exemplo, tá, no imediatismo, né? Do imediatismo, tá aqui, ó. O Byung-Chul Han, né, fala sobre isso aqui, sobre essa coisa do imediatismo, do efêmero, né, e tudo mais, das vertigens, do excesso, tá? Ele diz aqui na página 29, a massa de informação que se acelera sufoca então o pensamento. O pensamento sufocado, ele acaba ficando meio que brutalizado e meio que faminto também, né, de extensões, de reflexões mais amplas e de entendimento. Ele fica famélico, digamos, em relação ao entendimento mais amplo do mundo, né? Então isso é uma certa estética da fome que a gente vive hoje, né? Porque essa coisa do bruto, já falei disso aqui também, né? Lembra a questão da defesa do pragmatismo, tem que resolver tudo rápido, não dá para ficar perdendo tempo é dinheiro, e tudo isso acaba fazendo com que a gente não pare para refletir,
para pensar de maneira mais ampla as coisas, né? Tanto no nível de construir utopias, no sentido lírico da coisa, mas também no sentido dos projetos a médio e longo prazo, e no sentido de entender melhor as questões mesmo, né? Que mais, né? Então, tudo isso aí, né, o imediatismo, o efêmero, são marcas do capitalismo atual, né? Uma outra, isso aí também em grande medida, né, eu não separei aqui o livro da Hannah Arendt, mas enfim, em grande medida uma espécie de banalidade do mal também que nós estamos vivendo, né? Então isso tem muita conexão com aquilo que ele apresentava lá como estética da fome, em um certo sentido, né? Obviamente que não é tudo, né? Mas num certo sentido, nessa coisa de ficar parado na apresentação bruta da coisa, né? Isso hoje de maneira não tão evidente, de maneira sutil, mas é a cara do mundo que a gente está vivendo, dessa coisa veloz demais não dá para parar para pensar muito, não dá para fazer lirismo, não dá para fazer projeto de médio e longo prazo, é tudo para ontem, entendeu? E aí, quando as coisas são feitas sempre assim, dá cagada sempre, ou no mínimo dá reducionismo, pobreza, né, e tudo mais. Uma outra coisa, né? Quando o Mano Brown disse lá tá aqui o livro do Mano Brown, né? Na verdade, dos Racionais MCs, né? Sobrevivendo no Inferno, tá aqui, né? Já comprei aqui, tá na lista aqui também para ler. Quando ele disse lá naquela reunião do PT, né, que a gente tinha que voltar pro povo e tal, né? Quando ele diz que era preciso voltar para a linguagem do povo, é preciso pensar se essa tal linguagem, já fiz vídeo sobre isso aqui, né? Se essa tal linguagem do povo, entendida como algo inquestionável, não está inserida nesse mesmo contexto de sufocamento da complexidade, né? Então, quer dizer, né? O povo vive, meu irmão, o povo é isso aí, o povo vive ali, entendeu? Na miséria, vive num barato sinistro. Então, se tu não descer naquele barato sinistro para ficar, né, falando daquilo ali, tu não vai chamar o povo. E às vezes é isso que afasta o povo. E aí não estamos falando apenas aqui da questão do tipo de linguagem, né? Se você está falando gíria, se você está falando ali, enfim, se você está falando de uma linguagem mais acadêmica, mas é de tentar construir no diálogo com as pessoas que estão ali realmente passando problemas sérios, né? De miséria, de drama, de violência e tudo mais, violência policial e etc. Mas tentar construir uma complexidade mínima a partir da própria linguagem que a pessoa, está usando ali no cotidiano, para poder tentar desenhar melhor esses contextos, porque senão fica uma estética da fome até no nível da construção simbólica do que está rolando no país e tal, né? E esse tipo de coisa foi o que gerou o Bolsonaro, né? Então, o que mais aqui, né? Então, isso também caracteriza, né, a pressão discursiva do capitalismo, que o discurso da meritocracia, por isso que eu vi vídeo aqui, eu acho até que eu falei sobre isso num dos vídeos aqui, de que algumas pessoas do funk de São Paulo estavam apoiando, né, o Marçal, né, porque muita gente se identifica com aquilo ali, com aquele discurso que é exatamente isso, né? Meu irmão, o negócio é ganhar dinheiro, negócio de projeto, ninguém está interessado nisso não, tá lá na internet, quiser ver lá, vê lá, o negócio entendeu? Discutir tudo aqui, no imediato, entendeu? E é isso aí. E aí o cara não entende quem está votando, acha muito bonitinho e depois toma no lombo, né? Porque, né? Então, o Marçal fala a língua do povo, né? E ele nitidamente cresceu por isso. Então, será que isso é será que isso é um valor inquestionável, né? Há que se ponderar isso da mesma maneira que a gente pondera a linguagem acadêmica entendida como algo que é absoluto, que é inquestionável. Tem que tentar mesclar essas duas coisas, né, para a gente chegar num ponto melhor aí, tá? E o mesmo dá para dizer, numa dimensão mais ampla, né, da própria noção de luta de classe, né, entendida como algo inevitável e insuperável, senão pela violência, que é o que fica implícito ali no discurso do Glauber, né, e na visão de muita gente, né? Quer dizer, existe uma luta de classe, a gente tem isso no Brasil, né? A direita invariavelmente representa o poder econômico, os ricos e tudo mais, né? E a esquerda representa, né, o pessoal que está tentando ascender e tudo mais. Agora, é preciso também pensar o quanto que a gente fica preso nessa estética da fome,
que é muito aquilo no qual e com o qual a esquerda é identificada, né? Não é à toa que já fiz vídeo também sobre isso, não é à toa que tem esse esquema de comunista de iPhone, de esquerda caviar e etc e tal, né? Que essas críticas toscas aí, esses reducionismos. Então, se a gente fica muito preso nisso, a gente sustenta esses estereótipos e ao mesmo tempo acaba inclusive ignorando uma série de aspectos que são parte da realidade, inevitável, né? E não é à toa que existe o pobre de direita. O pobre de direita, em parte, é isso, né? É uma pessoa que está ali, está na pobreza, mas não se identifica com a pobreza, não está a fim de escutar nada ligado a isso, e ainda que em parte isso seja alienante, é uma alienação isso, né? Mas em parte também ele está ali, ele está tentando conviver pelo menos com uma lógica utópica diferente daquela que ele tem. Invariavelmente ele cai no erro de votar na direita e acaba continuando pobre, né? Mas o fato é que é preciso que a esquerda construa um discurso que seja ao mesmo tempo uma apresentação desse problema e a construção de uma narrativa utópica e ao mesmo tempo, enfim, mais ampla aí, para poder dar conta de aspectos como a individualidade, etc e tal, tudo isso eu já falei, né? Bom, então, isso também comparece uma série de outras coisas aqui que eu separei, tá? E aí não vai dar tempo de falar de tudo, mas o ponto é o seguinte, tá, pessoal? Vamos lá, né? Vamos falar então da antropofagia do Oswald, tá? Deixa eu ver aqui o que falta. Tá, vamos falar um pouquinho da antropofagia do Oswald, porque ela é também uma questão, né, do Brasil ligada à fome, né? A antropofagia é isso, devorar o outro, tá? E aí eu pensei na questão do Bispo Sardinha, porque, né, o Bispo Sardinha, o Oswald mudou, né, a data do descobrimento do Brasil para o dia em que o Bispo Sardinha foi devorado por índios canibais, os índios caetés, né? E aí, por que ele fez isso? Porque o português devorado pelos nativos, né, ele está invertendo a lógica da colonização, né? E aí, só que é o seguinte, eu já fiz vídeo aqui também falando sobre isso, porque o Bispo Sardinha era português, hoje a gente não precisa mais negar Portugal, isso aí já está superado, e se a gente não fizer essa reflexão sobre Portugal, enfim, a gente vai continuar com esse fantasma, né, que é o fantasma da falta de um elemento de reflexão no Brasil, que acaba sendo ocupada, substituída ali por figuras, ou por outras figuras de natureza alienante, ou minimamente por uma falta de percepção mais ampla da coisa, né? E aí eu pensei no fantasma de Canterville aqui do Oscar Wilde, que é aquele fantasma que está ali assombrando as pessoas, de repente aparece uma família lá mais modernosa que ele não consegue mais assombrar. Então a gente tem que chegar nesse ponto aqui para que o Bispo Sardinha não assombre mais a gente, né? Para que a gente possa transformar o Bispo Sardinha, na verdade, em uma outra figura aí na história do Brasil, certo? E também pensei aqui na reflexão que o Agamben faz aqui sobre o fantasma cognoscitivo, né, e tudo mais, que ajuda a gente a entender melhor que é uma parte inevitável e enfim, inescapável da inteligência, né? A gente tem que usar isso para poder reler o Bispo Sardinha, tá? Bom, então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Deixa eu botar aqui certinho. Tem um texto aqui muito interessante do João César de Castro Rocha, nesse livro aqui, tá? Que é um livro que ele publicou junto com o Jorge Ruffinelli, tá? E que apresenta os manifestos do Oswald e uma série de textos aqui, muitos mesmo, mas talvez tenha mais de 50 textos aqui sobre a antropofagia, né? E o último texto do livro é justamente dele, né? E é um texto que está aqui na página 647, uma teoria de exportação ou antropofagia como visão do mundo. E aí tem alguns detalhes aqui que ele apresenta até no sentido histórico, né? E que eu queria ponderar para poder finalizar essa reflexão sobre o quanto que muita gente fica preso nessa lógica da fome, né? E não supera isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, aqui na página 650, né? Ele fala da questão, né, da diferença, que é uma das questões mais importantes para entender a antropofagia do Oswald, que é a questão da diferença entre o antropófago e o canibal, né? Quer dizer, que o antropófago seria aquele que come a carne do inimigo para se apropriar das características positivas dele, e aí isso seria uma lógica ali de respeito, né?
e o canibal não, é aquele que meramente come a carne ali por mera gula e por mera, enfim, barbárie, né? Aí ele diz aqui, né, dignidade indissociável do desejo de apropriar-se do valor do inimigo em lugar de simplesmente eliminá-lo. Ele usou a palavra inimigo, né? E aí depois ele fala do Zé de Alencar, né? E aí diz, Alencar descreveu com perfeita vocação etnográfica o sentido do ritual antropofágico. Através dele, o índio busca apoderar-se da valentia e do valor do inimigo, de novo, né? E aí embaixo ele cita mais uma vez, né, o Zé de Alencar e diz, né, a vingança, pois, esgotava-se com a morte e tudo mais. E finaliza aqui, os restos do inimigo, de novo, né, tornavam-se, pois, como uma hóstia sagrada que fortalecia os guerreiros, etc e tal, tá? Então, assim, já vale uma ponderação, né? Quer dizer, se a gente continuar tratando Portugal como inimigo, a gente vai estar tratando a nós próprios como nosso inimigo, né? A gente tem que rever isso para que a gente possa entender quais são as substituições sutis e muitas vezes imperceptíveis que enfim, né, o imaginário brasileiro, o pensamento brasileiro, o comportamento brasileiro fazem, né, de Portugal nessa perspectiva irrefletida que ainda trabalha Portugal como um inimigo que não existe mais, né? E aí ele continua aqui, né, dizendo que isso recuperou a antropofagia e tudo mais como ideia-força eminentemente positiva, subvertendo assim a interpretação usual. E aí embaixo ele diz, retomaram os modernistas, né, aprofundaram esse movimento da releitura e retomaram o ritual antropofágico, conferindo-lhe uma dimensão dialética em relação ao elemento estrangeiro, tá? Aí ele continua falando aqui, né, e aí ele vai falando aqui de outras coisas. Eu diria o seguinte, não existe nada de dialético na antropofagia, absolutamente nada. Por quê? Porque na dialética, você faz uma síntese entre a tese e a antítese, né? Você faz uma síntese. Quando você trata a antítese como inimiga, né, mesmo que você construa na superfície a ideia de que você está ali apenas como um antropófago, se apropriando das características positivas, né, do seu inimigo, né, você muitas vezes está criando, na verdade, uma ilusão para esconder o fato de que, no fundo, é uma mera vingança. E aí você não consegue nem enxergar que não há sequer uma dialética, né, quando você está pensando a coisa a partir dessa perspectiva. Isso aqui não é uma mera construção, né? Todo esse debate em relação à antropofagia, que está muito bem feito aqui, e que eu estou tentando fazer de novo aqui também, isso não é uma mera, um mero debate literário, isso está no comportamento brasileiro todo dia, né? Portugal é tratado como inimigo até hoje, né? Na cabeça da direita brasileira, isso é totalmente substituído pelos Estados Unidos, como eu já fiz vídeo aqui falando, né? De uma maneira que enfim, totalmente ali submissa, irrefletida, sem retorno, sem reconhecimento mútuo e etc e tal, e que acaba gerando aqui, na verdade, aqui dentro, não dialética nenhuma, acaba gerando vingança, como pondera muito bem o Gessé Souza, lá quando ele fala da questão dos agregados e tal. Quer dizer, né, a direita brasileira se identifica com os Estados Unidos, não tem retorno deles, se vinga no pobre aqui, na classe média baixa, e no país de maneira geral, né, salvo as exceções de praxe, né? Então, é preciso pensar isso aí, tá? E aí depois ele fala mais uma coisa aqui, que é interessante, que a gente tem que pensar também, quer ver? Vamos ver aqui, deixa eu botar aqui né? Ele diz aqui, né, que o Oswald propôs desencadear um movimento de reação genuinamente brasileiro. A questão é, o que era genuinamente brasileiro naquela época ainda é genuinamente brasileiro hoje, né? Porque o genuinamente brasileiro naquela época era, de fato, enfim, contrapor o colonialismo que tinha acabado ali, né, de sair, a gente tinha acabado de fazer a república e ainda estava muito ali engatinhando, beleza. Hoje não dá mais para fazer isso. O genuinamente brasileiro e o genuinamente contemporâneo, o genuinamente complexo já é outro, né? A gente já tem que pensar com outras perspectivas, né? E aí ele faz aqui também um comentário dizendo que o tropicalismo, profundamente influenciado pelo modernismo e sobretudo pela dialética nacional cosmopolita, que constitui o eixo do Manifesto Antropófago, revitalizou a antropofagia.
mais uma vez, né, o manifesto do Oswald, a antropofagia do Oswald, era uma dialética nacional cosmopolita já naquela época? Eu acho que nem naquela época era uma dialética nacional cosmopolita. Era, segundo ele mesmo diz ali, vingança, né? E vingança não gera dialética. A dialética talvez fosse, no máximo, se a gente fizer um esforço ali, né, e tentar pegar alguns elementos até interessantes, que são muito interessantes, né, que é a crítica da religião, é a crítica do moralismo e do discurso ali, muito, enfim, parnasiano e tudo mais, a gente pode dizer que seria uma dialética colônia-império. Beleza, né? Agora, sempre lembrando que talvez nem isso, né, porque a dialética pressupõe, como eu disse aqui, uma síntese entre tese e antítese, e quando há vingança, quando há essa coisa de tratar a antítese como inimigo, você não faz síntese. Inimigo, você sai na porrada, mata e é isso aí, né? Mesmo que você diga depois, eu fui só para comer ali, devorar e pegar as características positivas. Se é vingança, não tem dialética, né? Então, enfim, e aí, para finalizar aqui, tá, pessoal, um último ponto. Ele vai falando aqui mais coisas e tem uma última questão aqui que eu queria comentar para finalizar o vídeo e retomar essa questão aí do Lula, né, da fome. Então, ele diz aqui que o Mário de Andrade, aqui na página 658, que o Mário de Andrade demonstrou perfeita compreensão do gesto cultural de apropriação da diferença, gesto esse definidor da antropofagia oswaldiana. E aí, comento eu, se apropriar da diferença não é dialético, não é dialético. A dialética dialoga com a diferença, mas entendendo que algo permanece inapropriável. E é só daí que nasce a empatia, a alteridade e a percepção mais ampla, a percepção complexa. Inclusive, quando você entende o respeito, quando você se apropria no nível do respeito, e aí entra o ponto dessa coisa de por que a gente continua usando essa metáfora da fome, do devorar o outro, etc. e tal, você não pensa em devorar o outro, né? No fundo, essa metáfora da antropofagia, hoje, ela soa até meio um neobarbarismo, né? Que acaba fazendo com que a gente não dialogue de fato com a diferença e conosco próprios, né? A partir de uma releitura sobre Portugal que nós também somos, né? E que a gente fica negando o tempo todo, tá? E aí ele finaliza aqui falando também dessa questão, né, ainda da antropofagia e tal, e fala de outras coisas, mas o ponto-chave é esse, né? O ponto-chave, e tudo aqui é histórico, né? Então é importante. Ele fala do dilema contemporâneo também, que é uma coisa importante. Ele diz: ora, se o grande dilema contemporâneo é inventar uma imaginação teórica capaz de processar a vertigem de dados recebidos ininterruptamente, então a antropofagia oswaldiana pode mesmo tornar-se uma alternativa teórica relevante. Eu acho que isso aqui cai no mesmo problema da estética da fome. Quer dizer, o grande dilema contemporâneo talvez não seja inventar uma imaginação teórica capaz de processar a vertigem de dados, como bem alerta ali o Byung-Chul Han, né? Talvez o dilema contemporâneo seja o dilema do homem plural e complexo, né? Aquele que entende que essa vertigem da informação e tudo mais, e ao mesmo tempo essa coisa da globalização entendida como inevitável, tenha que ser contraposta a pensamento sobre o local, percepções históricas e etc. e tal, né? Enfim, e por último, tá, ele ainda tem um monte de coisa aqui, né, mas não vai dar para falar de tudo. Mas enfim, e aí ele fala da assimilação da alteridade, também acho que a gente tem que repensar isso, porque pelos mesmos motivos que eu falei aqui, né, da questão da dialética, tá? E aí finaliza com uma frase que é aquela do só me interessa o que não é meu, que é uma frase clássica lá do manifesto do Oswald. E quando só me interessa o que não é meu, eu não faço autorreflexão, né? E esse é o grande problema da antropofagia do Oswald. Já era um problema, né? Mas hoje, então, acho que é mais ainda, porque isso é parte significativa da ausência de reflexão que a gente faz aqui no Brasil, né? Para poder entender esses processos aí e o porquê que Portugal fica substituído pelos Estados Unidos, pela globalização, pelo individualismo, e, né, a nossa complexidade não é bem desenhada para a gente poder refletir isso, tá? E talvez
uma parte fundamental da explicação para isso seja essa, enfim, essa conexão meio irrefletida e repetitiva que a gente tem com essa questão da fome, porque a gente tenta resolver, né? A gente começou a tentar resolver com o Lula e a Dilma, volta com a direita, está tentando resolver de novo, a gente não consegue resolver essa coisa básica, para aí depois poder, enfim, refletir coisas mais amplas, né? Então, talvez a gente tenha que abandonar essa discussão e essa metáfora para poder tentar pensar outros horizontes. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Tinha mais coisa aqui para falar, mais livros, mas eu acho que é basicamente isso, essa crítica da temática da fome como algo inevitável no Brasil, né? A gente tem que tentar construir coisas mais utópicas aí, sem perder de vista, né, a apresentação desses problemas brutos, mas pensando essa coisa articulada, enfim, com utopias e com coisas mais complexas também. Beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal, grande abraço aí, tamo junto, fui.